Máscaras brilhantes, cidades subaquáticas, tecnologia antiga e civilizações perdidas. Essas descobertas chocantes vão surpreender você e reescrever a história. As linhas de Nazca sempre intrigaram o mundo. Aqueles geóglifos gigantescos gravados no solo desértico do Peru são visíveis apenas do céu. Mas em 2025, uma nova descoberta abalou os alicerces do que acreditávamos saber. Sob o próprio solo que abriga essas figuras misteriosas, uma vasta e complexa rede de túneis e antigos canais de água foi descoberta usando a tecnologia lidar de ponta. Não estamos falando apenas de algumas valas escavadas. Trata-se de um sistema enorme e interconectado, cuidadosamente projetado para aproveitar e distribuir água subterrânea por uma das regiões mais secas da Terra. O que torna isso ainda mais fascinante é a precisão. O povo Nazca não cavava às cegas. Esses túneis, conhecidos como puquios, seguem falhas geológicas e acessam aquíferos que ainda fornecem água hoje, milhares de anos depois. O sistema é tão eficaz que algumas partes ainda são usadas por agricultores locais. Mas é aqui que a coisa fica realmente estranha. Muitos desses canais subterrâneos estão localizados diretamente abaixo dos geoglifos de Nazca. Alguns pesquisadores agora acreditam que as próprias linhas podem ter servido como marcadores ou parte de uma infraestrutura cerimonial maior conectada à adoração da água ou aos ciclos astronômicos. E claro, nem todos estão convencidos de que se trata apenas de irrigação. A precisão dos túneis, seu alinhamento com eventos celestes e os padrões de energia registrados ao seu redor deram origem a teorias que vão muito além do que os livros didáticos sugerem. Alguns teóricos afirmam que os Nazca trabalhavam com um conhecimento que não deveria existir em sociedades pré-industriais, talvez até guiados por algo não inteiramente humano. Afinal, como uma cultura antiga, sem ferramentas avançadas, criou um sistema tão durável, tão eficiente e tão perfeitamente alinhado com a natureza e as estrelas. Enterrada sob a remota natureza selvagem do Alasca, perto do Monte Denali, encontra-se uma formação tão maciça e precisa que intriga pesquisadores, denunciantes e buscadores da verdade há décadas. Os moradores locais falam há muito tempo de uma estrutura em forma de pirâmide escondida no subsolo, maior que a Grande Pirâmide de Gizé, com ângulos geométricos perfeitos e lados tão alinhados que muitos se recusam a acreditar que possa ser natural. Mapas oficiais não dizem nada. Escavações arqueológicas, nenhuma permitida. A área é rigorosamente controlada e histórias estranhas surgiram daqueles que tentaram se aproximar. Mau funcionamento repentino da bússola, pressão estranha no ar e até vibrações de baixa frequência que podem ser sentidas, mas não ouvidas. Alguns dizem que a formação zumbi sob a superfície. Outros acreditam que foi enterrada intencionalmente, não pela natureza, mas por projeto. Há rumores de que a estrutura pode ter milhares de anos, possivelmente até mais antiga do que a história registrada. Alguns afirmam que é um monumento esquecido de uma civilização anterior à era glacial. Outros sugerem que nunca foi humana, para começo de conversa. O que alimenta o mistério é a rapidez com que qualquer conversa sobre ela é encerrada. Sem estudos, sem escavações, sem interesse da grande mídia, como se algo não quisesse que a verdade fosse revelada. A Pirâmide Negra do Alasca continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais fascinantes da América do Norte. Ela está lá, é enorme e está fora dos limites. E até que alguém tenha permissão para cavar, tudo o que temos são as perguntas que ela continua levantando. A milhares de quilômetros do solo congelado do Alasca, no calor da antiga Mesopotâmia, outra descoberta estranha está fazendo historiadores repensarem antigas histórias. Uma pequena tábua de argila, datada de mais de 3.000 anos atrás, foi descoberta no Iraque com algo totalmente inesperado. Instruções passo a passo para a construção de um barco enorme. Mas esta não é a arca de madeira que você viu em pinturas. Esta era redonda, perfeitamente circular, como um coracle gigante, reforçada com corda de fibra de palmeira e impermeabilizada com betume, e era grande o suficiente para acomodar animais, comida e pessoas. Os detalhes são impressionantes. O texto menciona materiais, dimensões e técnicas de construção específicos, escritos muito antes que a maioria das civilizações sequer compreendesse a engenharia nessa escala. Ainda mais curioso, a história soa estranhamente familiar. Ela descreve um grande dilúvio enviado pelos deuses, um sobrevivente escolhido e uma embarcação construída para suportar tudo. Ela antecede a história bíblica de Noé em séculos. As semelhanças fizeram alguns questionarem se o nosso mito de dilúvio mais icônico foi emprestado de algo muito mais antigo e possivelmente real. Uma equipe de arqueólogos até tentou construir o barco usando as especificações da tábua e ele flutuou perfeitamente. Então, isso era apenas um conto ou um manual técnico transmitido por sobreviventes de uma catástrofe esquecida. Não importa como você o enquadre. Uma placa de argila empoeirada de uma época anterior aos livros de história conseguiu abalar uma das histórias mais antigas do mundo até o seu cerne.
Nas ruínas de um assentamento, há muito esquecido no sudeste do Irã, arqueólogos desenterraram algo que deixou até mesmo especialistas experientes atônitos. Os restos mortais de uma mulher que viveu há quase 5.000 anos, com um olho artificial perfeitamente trabalhado, ainda no lugar. Não se tratava apenas de uma peça decorativa. O olho era feito de um material leve, revestido por uma película dourada, completo com uma minúscula íris preta, capilares gravados e sulcos tão precisos que pareciam ter sido feitos com ferramentas muito além daquelas que os povos da Idade do Bronze supostamente possuíam. A cidade queimada, onde esta prótese foi encontrada, já era conhecida por produzir artefatos estranhos e avançados. Mas este olho era único. Ele se encaixava tão naturalmente no crânio da mulher, que devia ser usado regularmente, possivelmente até por motivos cerimoniais ou espirituais. E aqui está a parte assustadora. Ele ainda estava alojado em sua órbita ocular quando ela foi enterrada, o que significa que era mais do que decoração. Era parte de sua identidade. Alguns acreditam que este pode ser o primeiro exemplo de prótese ocular na história da humanidade. Não apenas por função, mas possivelmente por status. Esta mulher era uma sacerdotisa? Uma curandeira? Um oráculo? Os mitos locais da região falam de mulheres que podiam ver além, e com um olho como aquele, é fácil entender como histórias como essa podem ter começado. São descobertas como esta que confundem a linha entre a medicina antiga, o ritual e algo completamente diferente. No início de 2025, uma equipe que explorava um sistema de cavernas não identificado perto de Nazca descobriu um estranho artefato circular enterrado sob camadas de cinzas e argila, feito de uma liga semelhante ao bronze, com sulcos esculpidos e incrustações cristalinas brilhantes. O objeto assemelhava-se a uma máscara com características não humanas. Os moradores locais afirmam que faz parte de um ritual perdido de adoração ao céu. Os cientistas não explicaram a fonte de luz interna, que só se ativa na escuridão total. O artefato foi trancado para estudos mais aprofundados. Em 2024, arqueólogos trabalhando em Teotihuacan fizeram uma descoberta que abalou até os pesquisadores mais experientes. Um vasto sistema de túneis subterrâneos escondido sob uma das cidades antigas mais misteriosas do mundo. Usando radar de penetração no solo e scanners robóticos, os especialistas mapearam um labirinto de vários níveis que se estendia sob a pirâmide da Lua, repleto de câmaras, passagens e salas seladas nunca antes acessadas. O que chocou a todos foi a presença de materiais incomuns nas profundezas dos túneis. Esferas de pirita e argila, brilhantes e metálicas, foram encontradas dispostas em padrões, como se tivessem sido colocadas intencionalmente. Um corredor apresentava sinais de revestimento de mica, um mineral usado hoje por suas propriedades de isolamento elétrico. Não havia restos mortais, nem lápides típicas, nem sinais de construção casual. Parecia mais um complexo cerimonial ou tecnológico. Algo projetado com precisão e propósito. As teorias variam de uso ritual e ritos de iniciação a observatórios astronômicos, mas outros sugerem algo mais avançado. Por que construir uma rede subterrânea tão complexa e mantê-la em segredo? Alguns acreditam que os túneis eram usados para simular jornadas no submundo, ou mesmo como uma espécie de câmara de energia. Alguns pesquisadores mais radicais sugerem que ela pode ter sido projetada para manipular frequências naturais ou energias da Terra. E, no entanto, nenhum texto de Teotihuacan explica sua verdadeira função. A civilização não deixou nenhum escrito, apenas silêncio, túneis e quebra-cabeças esculpidos em pedra. À medida que mais câmaras são descobertas, os especialistas concordam em uma coisa: Teotihuacan era muito mais avançada e muito mais estranha do que jamais imaginamos. Ao largo da costa da Índia, perto da moderna cidade de Dwarka, mergulhadores descobriram algo que reescreveu capítulos da história antiga. Sob o mar Arábico, encontram-se os restos do que muitos hoje chamam de Atlântida da Índia, uma cidade submersa que se estende por quilômetros, com fundações geométricas, ruas e estruturas esculpidas em pedra. A descoberta surpreendeu os arqueólogos, pois correspondia a antigos textos hindus que descreviam uma cidade sagrada que afundou sob as ondas. A datação por carbono de artefatos e materiais de construção indicou que o sítio arqueológico tinha mais de 9.000 anos, muito mais antigo do que as pirâmides egípcias ou as cidades mesopotâmicas. Algumas das paredes subaquáticas são surpreendentemente precisas e muitas estão alinhadas a pontos celestes. Entre os escombros, mergulhadores recuperaram cerâmica, ferramentas de pedra e até o que parece ser uma enorme plataforma escalonada, possivelmente a base de um templo ou palácio. O que realmente alimenta o mistério é a mitologia. Escrituras antigas da Índia falam de uma cidade construída pelo Sr. Krishna, conhecida como Dwarka, que foi engolida pelo mar após sua morte. Os historiadores já consideraram isso uma lenda, mas as ruínas subaquáticas sugerem que uma cidade real pode ter inspirado a história. Alguns pesquisadores propuseram que ela fazia parte de uma civilização avançada esquecida, anterior a todas as sociedades urbanas conhecidas. Apesar de sua escala, a exploração posterior foi paralisada devido às condições oceânicas e às restrições governamentais. Por enquanto, as antigas ruas de Dwarka permanecem encobertas pelas ondas, guardando segredos de uma época que estamos apenas começando a entender.
No Alto Egito, não muito longe do Nilo, pesquisadores desenterraram um esqueleto humano que não correspondia a nada do que esperavam. Conhecido como esqueleto de Nazlet Khater, esse conjunto de restos mortais remonta a quase 30 mil anos, mas foi o que os ossos revelaram que realmente chocou o mundo científico. As proporções não se encaixavam confortavelmente em nenhum grupo humano conhecido. O crânio apresentava características mais comumente encontradas em espécies de hominídeos muito mais antigas, enquanto a estrutura corporal parecia surpreendentemente moderna. Tomografias computadorizadas e reconstruções em 3D mostraram uma estranha mistura de características arcaicas e modernas. Não se tratava apenas de uma questão de variação antiga. As características sugeriam um possível híbrido, ou mesmo um ramo inteiramente desconhecido dos primeiros humanos. Alguns antropólogos propuseram que o indivíduo pode ter feito parte de uma população agora extinta, que coexistiu com humanos anatomicamente modernos, mas deixou pouco ou nenhum vestígio. O próprio sepultamento contribuiu para o mistério. O corpo foi encontrado com um machado polido feito de dolerito, uma pedra incrivelmente dura que exige habilidade avançada para ser moldada. Sua qualidade sugeria uma cultura com conhecimento, artesanato e possivelmente até mesmo rituais. No entanto, não havia sinal de assentamentos nas proximidades. Seria este esqueleto remanescente de um capítulo desconhecido da evolução humana? Ou faria parte de um grupo perdido cujos vestígios foram apagados pelo tempo ou por uma catástrofe? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: os restos mortais de Nazlet Khater não se encaixam perfeitamente em nenhuma linha do tempo conhecida. E isso por si só tira o sono dos pesquisadores. No início de 2025, exploradores nas profundezas das montanhas Zagros, no Kurdistão iraquiano, tropeçaram em uma câmara selada dentro de uma caverna remota. O que encontraram surpreendeu a todos. Uma figura humanoide colossal, dourada, repousando sobre uma laje de pedra ornamentada. Com mais de 4 metros de comprimento, usando uma coroa e um cinto intrincadamente esculpido, a figura parecia quase real. Alguns sussurravam que se tratava do túmulo de Nimrod, o lendário rei da Mesopotâmia. Nenhuma inscrição foi decodificada, e o sítio arqueológico foi restringido desde então. Mas a foto vazou, e o mundo ainda está falando sobre isso. Há mais de um século, mergulhadores que exploravam um naufrágio romano perto da ilha grega de Anticítera encontraram fragmentos de bronze corroídos que não se pareciam com nada do mundo antigo. Por décadas, o objeto intrigou os especialistas, até que raios-x revelaram uma série de engrenagens, inscrições e componentes rotativos. Agora conhecido como mecanismo de Anticítera, é amplamente considerado o primeiro computador analógico do mundo. Mas em 2025, uma nova onda de varreduras revelou ainda mais peças ocultas e levantou ainda mais perguntas. Pesquisadores, utilizando microimagens avançadas, descobriram inscrições refinadas nunca antes visíveis. Elas incluíam referências a ciclos lunares, eclipses solares, movimentos planetários e o que pode ter sido um calendário astrológico. A complexidade é impressionante em 30 engrenagens de bronze, algumas tão finamente lapidadas que rivalizam com a relojoaria do século XVIII. Para um dispositivo construído há mais de 2.000 anos, parece completamente fora de contexto. Os novos segmentos decodificados sugerem que o mecanismo poderia prever eclipses solares e lunares com uma precisão impressionante, com décadas de antecedência. Incluía até um mostrador para a programação dos Jogos Olímpicos. Mas aqui está a parte estranha. O artesanato sugere que não foi uma invenção única. Parece produzido em massa, ou pelo menos refinado por meio de versões anteriores que nunca encontramos. Então, onde estão os outros? Alguns acreditam que essa tecnologia foi suprimida ou perdida após eventos catastróficos. Outros acham que ela sugere uma linha oculta de progresso científico que foi apagada da história. Uma coisa é certa: quanto mais descobrimos sobre o mecanismo de Anticítera, mais parece que o mundo antigo sabia muito mais do que acreditávamos. Escondido nas profundezas de uma caverna eslovena chamada Divje Baby, arqueólogos descobriram um pequeno objeto curvo feito de osso de urso. À primeira vista, não parecia grande coisa, mas após ser limpo e examinado, o objeto revelou algo extraordinário. 4 orifícios cuidadosamente espaçados, dispostos de forma a produzir uma escala musical. A datação por carbono o estimou em mais de 60 mil anos. Isso mesmo, este pode ser o instrumento musical mais antigo conhecido na história da humanidade, e não foi feito pelo Homo sapiens. Acredita-se amplamente que a flauta tenha sido criada pelos Neandertais, uma espécie que por muito tempo foi considerada carente de cultura complexa ou criatividade. Mas se a flauta for autêntica, ela inverte completamente essa narrativa. A disposição dos furos corresponde aos intervalos musicais encontrados em escalas modernas. Não é aleatória, foi feita com intenção, propósito e provavelmente até mesmo expressão artística. Teorias giram em torno de sua finalidade. Era usada em rituais, contação de histórias, comunicação. Alguns até sugerem que o som que ela produzia tinha significado espiritual ou era usado para imitar cantos de pássaros. O que confunde as pessoas é seu formato, o afunilamento acentuado, os furos estranhos e a maneira como ela quase se assemelha mais a um símbolo alienígena do que a um instrumento musical.
Apesar de algum debate sobre se os furos foram feitos por humanos ou animais, as evidências esmagadoras, incluindo análises microscópicas, apontam para um artesanato deliberado. E é aí que entra o choque. Os neandertais, antes descartados como primitivos, podem ter sido compositores também. Esta flauta não apenas emite som, ela muda a maneira como ouvimos nossa própria história. Nas planícies verdejantes de Victoria, Austrália, encontra-se um arranjo de pedras tranquilo e modesto, mas seu significado é tudo menos comum, conhecido como as pedras Wurdi Yuang. Esse alinhamento oval foi construído pelo povo Wataurong há milhares de anos. Por décadas, foi visto apenas como mais um local cerimonial, mas nos últimos anos, especialistas descobriram algo surpreendente. As pedras se alinham precisamente com o pôr do sol nos solstícios e equinócios. Em outras palavras, trata-se de um mapa estelar antigo, muito mais antigo do que a maioria de seu tipo. O que é ainda mais fascinante é que o sítio demonstra uma compreensão do ano solar muito antes de a ciência ocidental sequer ter pisado na Austrália. A colocação de certas pedras marca os pontos exatos onde o sol se põe durante momentos-chave do ano, sugerindo que os construtores estavam rastreando o céu com incrível precisão. Ao contrário das grandes pirâmides ou monumentos imponentes encontrados em outras culturas, Wurdi Yuang é sutil, mas sua precisão é igualmente poderosa. Mostra que os aborígenes australianos possuíam um conhecimento astronômico complexo, profundamente entrelaçado em suas tradições orais e vida espiritual. Alguns anciãos chegam a dizer que as pedras refletem o tempo do sonho, um mapa cósmico transmitido por meio de histórias. A descoberta chocou a comunidade científica e forçou muitos a reavaliarem suposições antigas sobre a astronomia antiga. Não é apenas uma pilha de pedras, é um observatório em funcionamento, esculpido em memória, mito e observação de estrelas milenares. E pode ser o mais antigo que existe. São objetos de metal pequenos, ocos e assustadoramente simétricos, com 12 faces e saliências em cada canto, sem finalidade conhecida. Os dodecaedros romanos intrigam os historiadores há anos. Foram encontrados espalhados pela Europa, principalmente em zonas militares, sem inscrições, documentos e sem função definida. Mas quando um deles foi desenterrado na Holanda em 2024, longe de onde esses objetos costumam aparecer, reacendeu uma onda de mistério e novas especulações. O que choca não é apenas o design, mas o fato de que depois de milhares de anos, ninguém sabe por que foram feitos. As teorias variam de ferramentas de medição a artefatos religiosos, dispositivos astronômicos ou até mesmo peças de jogos, mas nenhuma explica completamente o artesanato ou a consistência em tamanho e padrão. Alguns pesquisadores agora sugerem que eles eram usados em rituais complexos, possivelmente ligados a práticas de culto da elite romana, devido à sua associação consistente com locais sagrados e áreas de sepultamento. A descoberta de 225 na Holanda foi especialmente estranha. Foi retirada do leito de um rio lamacento, perfeitamente intacta, com traços de cera de abelha em seu interior. Essa pista alimentou as teorias de que eles poderiam ter sido usados como castiçais para uso cerimonial, ou até mesmo dispositivos ópticos destinados a medir luz ou distância. Ainda assim, não há consenso. O verdadeiro mistério, porque nenhum texto ou imagem da história romana jamais os mencionou, para uma civilização que documentou tudo, desde layouts de ruas a receitas culinárias. O silêncio em torno desses objetos é ensurdecedor e profundamente suspeito. Na antiga necrópole de Kesna, no norte do Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta arrepiante. 221 dúzias de múmias enterradas com delicadas línguas de ouro colocadas dentro da boca. Esses pequenos amuletos de metal, com o formato exato das línguas humanas, tinham a função de ajudar os mortos a falar na vida após a morte. Mas ninguém esperava encontrar tantos deles em um só lugar. Acreditava-se que a prática era rara, reservada a sacerdotes ou indivíduos de alto status. No entanto, este túmulo continha uma mistura de idades e condições, todos selados em caixões cuidadosamente decorados e adornados com as estranhas peças de ouro. Alguns dos corpos também foram enterrados com escaravelhos dourados, máscaras e amuletos de proteção, indicando que o local pode ter tido profundo significado religioso ou ritual. O que mais surpreendeu os pesquisadores foi a quantidade. Por que tantas línguas de ouro em um único local de sepultamento? E por que aqui? Alguns acreditam que isso reflete um sistema de crenças esquecido que girava em torno da voz, da fala ou da comunicação divina. Outros acham que o túmulo pode ter pertencido a uma seita, ou culto secreto com rituais únicos de vida após a morte que foram apagados dos registros. A descoberta do túmulo também reacendeu especulações antigas sobre a suposta linguagem dos deuses no Antigo Egito, sons, frequências ou expressões perdidas, que se acreditava abrirem portais espirituais. Seja isso verdade ou não, a imagem dos mortos sendo preparados para falar após a morte é assombrosa e sugere que havia muito mais acontecendo nas práticas funerárias do Egito do que jamais entendemos. Caral, aninhada no Vale do Supe, no Peru, é a cidade mais antiga conhecida nas Américas. Mais antiga que as pirâmides do Egito.
Mas em 2024 e 2025, arqueólogos fizeram uma atualização emocionante. Descobriram várias novas câmaras sob uma das principais plataformas de Caral, revelando camadas de arquitetura até então intocadas por ferramentas modernas. Essas salas não eram apenas espaços vazios. Em seu interior, pesquisadores encontraram tecidos, instrumentos cerimoniais e estranhas esculturas circulares nas paredes, com formas que não correspondem a nenhum outro símbolo sul-americano conhecido. Ainda mais surpreendente foi a presença de artefatos musicais, como flautas e flautas de pan, sugerindo que as salas podem ter sido usadas para rituais ou performances sonoras ligadas à cosmologia da cidade. Caral sempre se destacou pelo que lhe falta: nenhum sinal de guerra, nenhuma arma e nenhuma muralha fortificada. Em vez disso, é rica em símbolos, pirâmides e terraços, construídos para reuniões comunitárias. As câmaras recém-descobertas contribuem para esse quadro, sugerindo que a música, a cerimônia e possivelmente a observação astronômica eram centrais para a vida na cidade. Algumas das salas estão alinhadas com pontos celestes, reforçando ainda mais as teorias de que os construtores de Caral rastreavam os céus de maneiras semelhantes às culturas antigas em todo o mundo. Mas talvez o mais chocante seja o quão pouco ainda sabemos sobre Caral. A cidade é anterior à escrita nas Américas, e nenhum registro explica sua ascensão ou eventual declínio. A cada nova câmara, o mistério se aprofunda, assim como a sensação de que Caral era muito mais avançada do que sua idade sugere. Em 2009, arqueólogos escavando em Modena, Itália, descobriram uma cena silenciosa e assustadora: 2 esqueletos lado a lado de mãos dadas. A princípio, a mídia os chamou de Romeu e Julieta, um homem e uma mulher enterrados juntos em um gesto de amor eterno. Mas uma análise mais aprofundada em 2019 revelou algo surpreendente. Testes de DNA mostraram que ambos os indivíduos eram do sexo masculino. Essa revelação não alterou o poder emocional da imagem, pelo contrário, aprofundou o mistério. Quem eram eles? Soldados que lutaram e morreram juntos, irmãos, amantes. Eles foram enterrados em uma cova compartilhada, que remonta ao século IV ou V, durante uma época em que os costumes funerários eram rígidos e profundamente simbólicos. Seus ossos mostravam sinais de vida em dificuldades, mas eles foram cuidadosamente colocados para descansar com as mãos entrelaçadas, uma decisão provavelmente tomada por aqueles que os conheciam. Não há sinal de violência ou pressa. Quem os enterrou queria que esta imagem durasse. E durou. Mais de uma década depois, os amantes de Modena ainda despertam fascínio global, não apenas por causa de seu vínculo em comum, mas porque sua história desafia suposições sobre relacionamentos, história e como entendemos as emoções ao longo do tempo. Nenhum registro escrito explica quem eles eram, mas seu gesto, um pequeno ato congelado no solo por mais de 1500 anos, diz mais do que páginas jamais poderiam. É isso aí, qual descoberta mais te chocou? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.